A dor de perder um filho. Hoje eu vou falar com você sobre essa dor. Eu sou a Dinay Fiuza e este é um canal para abençoar a sua vida. Se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever e deixar o seu like também. Meus queridos, esse canal que já está aqui há tanto tempo, quando eu comecei a trazer palavras, mensagens de motivação, palavras de Deus neste canal, eu não tinha ideia de que um dia eu estaria aqui falando de uma dor irreparável, de uma dor insuportável, de uma dor que esmaga você todos os dias, que é a dor de perder um filho. Para você que não sabe, eu sou mãe de 4 filhos, 3 nasceram do meu ventre e um nasceu do meu coração, mas amo de igual forma todos eles. E Deus me presenteou com esses filhos, todos eles, cada um com a sua personalidade, cada um com suas características, cada um com a sua história. Mas eu fui e sou uma mãe muito abençoada por Deus por ter tido esses filhos. E quando nós servimos a Deus, algumas pessoas elas têm a ideia de que eu sirvo a Deus e eu nunca vou passar por nenhuma situação difícil. Mas fato é que a própria Bíblia diz, o próprio Jesus fala isso, ele diz assim, neste mundo tereis aflições. O que Jesus queria dizer com isso? Jesus queria dizer que quando você está aqui, você pode passar por uma enfermidade, você pode passar por uma angústia, você pode passar por um divórcio, você pode passar por uma perda financeira, você pode passar por uma catástrofe. E nós não estamos livres disso porque nós confiamos em Deus. Até porque a própria palavra de Deus, ela diz assim, que o sol nasce para os justos e para os injustos. Nós nos sentimos justos porque nós somos justificados em Cristo. Essa é a palavra justa. Esta é a palavra de justiça que nós cremos. Nós somos justificados em Cristo, por isso nos sentimos justos. Cristo nos justificou naquela cruz. E esta é a fé que está em nós e que nós permanecemos confiando no Senhor. Mas isso não quer dizer que nessa trajetória da sua vida, nessa caminhada da sua vida, você não vá passar por alguns percalços. E um desses percalços pode ser a morte de um filho, como aconteceu comigo. Deus aprove ao Senhor recolher o meu filho mais novo num trágico acidente de moto. E naquele momento em que eu recebi essa notícia, a primeira coisa que me veio em mente foi: Deus fez o seu melhor. E claro que a dor é insuportável, a dor é esmagadora, a dor é como se arrancasse um braço seu, mas ao mesmo tempo no coração daquele que crê em Deus, é a certeza de que Deus fez o melhor. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós declaramos a Ele, falamos assim: Senhor, a partir de hoje Tu és o meu Senhor e o Senhor toma conta de tudo que é meu. E uma coisa interessante é que a palavra do Senhor diz que o Senhor nos dá filhos e os filhos são a herança do Senhor. Quando alguém te dá algo para cuidar e fala assim: cuida aqui um pouquinho para mim que eu já volto. Quando essa pessoa volta, o que você tem que fazer? Você tem que devolver aquilo que ela deixou para você cuidar. Foi exatamente isso que aconteceu. Deus falou: vou te dar 4 filhos e você vai cuidar deles para mim, porque são a minha herança. Em determinado tempo, que ele não disse qual era, eu vou recolher eles de volta para mim. Assim como ele falou para os meus pais também. Estou te dando filhos e em algum momento eu vou recolher. E sim, Deus já recolheu alguns dos meus irmãos. E é uma dor muito horrível. Porém, quando nós temos a certeza de que o Senhor está no controle, o próprio Espírito Santo é aquele quem vai te consolar, é aquele quem vai trazer alegria ao seu coração. Enquanto eu estava pensando
sobre a grandeza de Deus e o que Deus faz por nós, e que a nossa vida não é aqui nessa terra. Nós cremos num céu, nós cremos num lugar onde nós vamos viver eternamente, não só com Deus, mas também com aqueles que já foram, como é o caso do meu filho. E talvez do seu filho, e talvez do seu irmão, e talvez dos seus pais, ou de alguém que você amava muito e que o Senhor já levou para ele. Eu lembro de uma história de um dos evangelhos que conta que Jesus estava chegando numa certa aldeia, acompanhado de uma multidão, e quando ele está entrando nessa aldeia, ele vê outra multidão vindo de encontro. E essa multidão que vinha de encontro estava acompanhando uma mãe que já era viúva, já havia perdido seu esposo, e agora ela estava levando o seu único filho, esticado em um esquife, a palavra do Senhor diz, para enterrá-lo. E essa mãe chorava muito, como eu choro e chorei muito pela vida do meu filho. E o texto vai dizer que Jesus chega para essa mãe e diz para ela: não chores. Imagina você chegar no velório, no enterro do filho, né, de uma mulher que tinha um único filho, não tinha mais 3 filhos que ficaram acompanhando ela, como era o meu caso, mas era o seu único filho, e Jesus chega até ela e diga: mulher, não chores. Que mãe ia aguentar aquilo? Porque ela precisava chorar. Eu digo que a lágrima é a válvula de escape que Deus fez para nós, porque se nós não tivéssemos o choro, nós iríamos explodir. E tem horas que parece que a gente vai explodir mesmo, e a gente precisa gritar, precisa chorar, precisa pôr para fora esse sentimento. Mas naquele momento, Jesus chega para ela e diz: mulher, não chores. E o texto vai dizer que ele toca naquele esquife, ele toca onde está aquele jovem, e o jovem se levanta. Imagina a alegria dessa mãe, porque os sonhos dela tinham acabado, ela já não tinha mais o esposo, agora perdia o seu único filho. O que ia acontecer com aquela mãe? O que ia acontecer com aquela mulher dentro de um contexto de cultura em que a mulher não tinha valor algum, e quem cuidava era o marido, e depois que o marido fosse, quem cuidava era um dos filhos, e agora o único socorro que ela tinha também havia morrido. Todos os sonhos daquela mulher morreram. E é assim que acontece quando alguém que nós amamos morre. Os sonhos que nós temos para ela morreram. Eu tinha sonhos com o meu filho. Ele falava: mãe, eu vou te dar um neto. Mãe, eu vou fazer isso. Mãe, nós vamos fazer isso. Mãe, nós vamos fazer assim. Eram sonhos que eu tinha com ele. Mas a partir do momento que Deus o leva, os meus sonhos cessam. Os sonhos da família, dos irmãos cessam. Mas os sonhos de Deus não cessam. Assim como Jesus chega naquela mulher e ressuscita aquele jovem e traz de volta os sonhos para ela, é assim que nós cremos, que os sonhos de Deus, Jó capítulo 42, 2, diz que Jó fala assim: bem sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos teus sonhos podem ser frustrados. Os meus sonhos talvez tenham parado, mas os sonhos de Deus para o meu filho não parou. Os sonhos de Deus para aquela mulher em que o filho estava morto não parou. Ele disse: não chores, o teu sonho não acabou aqui. Assim Deus está, através do seu Espírito Santo, me consolando os meus filhos, consolando os amigos, e está falando para você hoje que talvez esteja passando pela mesma dor que nós estamos passando. Não chores, o sonho que Deus tem ainda não encerrou. Talvez você fale: pastora, mas como não encerrou se o meu filho, o meu marido, o meu tio, meu pai já não está mais entre nós? Mas você ainda está aqui. E se você está aqui, os sonhos de Deus para você ainda não morreram. Ainda tem sonhos para realizar na tua vida. E não só nessa vida terrena, mas na vida eterna. Porque é nisso que nós cremos. Que quando nós cessarmos nessa terra, quando o nosso fôlego de vida parar aqui, nós teremos uma nova vida em Cristo Jesus na glória.
E é esse sonho, é isso que nós devemos buscar, é esse plano de Deus para nós que nós não devemos perder. Porque aqui nós teríamos aflições, Jesus falou. Neste mundo vocês vão ter aflições, neste mundo vocês vão chorar, como diz Eclesiastes capítulo 3. Você vai ter um tempo que você vai sorrir, vai ter um tempo que você vai se alegrar, vai chorar, outra vez você vai se afastar de algumas pessoas, outras vezes você vai se aproximar de outras pessoas. Eclesiastes diz que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de ganhar, um tempo de perder, um tempo de abraçar, um tempo de deixar de abraçar. Todas as coisas estão no tempo de Deus. E talvez essa dor que você está passando hoje, que você talvez não consiga entender o porquê, é o tempo de Deus para a tua vida. Foi o tempo de Deus para o meu filho. Foram 26 anos que Deus esteve com ele. Foi 26 anos que Deus nos presenteou com um filho maravilhoso. Foram 26 anos de alegria, de ver ele crescer, de ver ele se tornar um menino, um adolescente, um jovem, um homem. E Deus falou, agora os planos para ele são outros, são planos eternos. Mas para vocês ainda tem planos aqui. E o que eu queria trazer com essa mensagem para você hoje? Que para aquela mulher, Deus ressuscitou seu filho. Para mim, Deus levou. Mas tudo está dentro do propósito de Deus para as nossas vidas. Assim como eu não sei quanto tempo eu tenho, nem você sabe. Assim como esse ente querido que você perdeu também. Às vezes, quando bebê, às vezes quando mais idoso. Mas o tempo de Deus vai chegar para todos nós. E o que eu gostaria de deixar no seu coração é que você não se afastasse de Deus, porque existe um plano maior, que é o plano da eternidade para as nossas vidas. E como que eu posso viver este plano, pastora? Quando eu entrego minha vida a Cristo, quando eu digo, Senhor, eis aqui a minha vida, eu confio que Tu és o único Senhor e Salvador da minha vida. E eu creio neste plano eterno, neste plano de salvação. Houve um plano de salvação para nós. Nós não caímos aqui nessa terra por acaso. O meu filho não foi meu filho por acaso. O teu irmão não foi teu irmão por acaso. O teu pai não foi teu pai por acaso. A sua mãe não foi sua mãe por acaso. Existia um plano de Deus nas nossas vidas. E existe um plano de salvação para nós. Cristo cumpriu este plano de salvação na cruz. E este plano de salvação na cruz nos dá direito a viver o plano eterno que Deus tem para nós. E como que eu faço isso para receber este plano, para viver este plano de Deus? Eu preciso confessar Cristo como meu Senhor. E eu preciso entregar a minha vida a Ele. E eu preciso declarar que Ele é Deus na minha vida quando as coisas estão bem, quando todos os meus filhos estão em volta da mesa, quando toda a minha vida financeira está bem. E eu preciso adorá-lo quando alguma coisa está fora do meu controle. Quando Deus fala, eu vim buscar a minha herança que eu deixei com você. Eu falar, Senhor, o Senhor continua sendo meu Deus. Quando alguma coisa sai da nossa rota, e nós devemos dizer, Senhor, eu continuo confiando no Senhor. Entregar a vida para Deus é ter essa certeza. Ele é o Deus Emanuel, que significa Deus conosco. E Deus conosco nas horas de alegria, Deus conosco na hora do fracasso, Deus conosco na hora do sucesso, Deus conosco na hora do nascimento e Deus conosco na hora da partida. Em todo o tempo Ele estará conosco. E Ele nos fez uma promessa. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. É nisso que nós nos agarramos, que o Senhor está conosco. E eu gostaria de te convidar a estar também com Cristo. É um convite que Ele nos faz. Se você quiser, se você abrir o seu coração, Deus vai entrar e Deus vai fazer morada na sua vida. Vai ser fácil? Não, porque você não vai escapar das aflições deste mundo. Mas você vai ter certeza de que você está acompanhada pelo Senhor.
acompanhado pelo Senhor. Então que Deus te abençoe, que você faça uma escolha correta e que você viva bem no Senhor até que Ele nos chame. Que Deus te abençoe, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Em nome de Jesus. Amém.